Passei! A Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso! Salvador será palco de um grande evento. Primeiro Congresso Internacional da Cultura e Arte, expandindo a consciência cósmica. O congresso irá incentivar a cultura e os diversos segmentos da arte envolvendo a conscienciologia. Acontecerá nos dias 6 e 7 de novembro, Hotel Sol Bar Express, Avenida 7 de Setembro, 3577, Porto da Barra. Alfred Binet, ele foi chamado um dia pelo governo da França com o objetivo de medir a potencialidade de inteligência dos franceses. Lembremos-nos que os franceses sempre foram xenofóbicos, mas não só são eles não, porque nós temos a francofobia, temos a anglofobia, os ingleses em relação, e é um contexto histórico. Tanto é que todos aqueles que não pertenciam a determinada etnia eram considerados bárbaros. A história nos conta isso. Mas aí, ele começou as pesquisas com um indivíduo chamado Simon Simon. E chegou a desenvolver uma técnica QI. Ele morreu. Simon, a posteriori, criou um sistema Stanford-Simon. Alfred Binet era um homem boníssimo, não é? Um homem cultíssimo. Tinha um feeling social muito grande. A história dele, a biografia dele, pouco conhecida, é assim, maravilhosa. Assemelha-se a, digamos assim, ao Victor Hugo do século XIX, que permitiu que o status quo do contrato social a partir de Jean-Jacques Rousseau pudesse ver o homem com a nova abordagem. Só que passaram-se décadas, passaram-se tempo e veio-se a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial deu sequelas dentro da concepção do ser humano muito grande. Por quê? Primeiro, tinha-se o medo da volta dos déspotas. Então, o Estado Democrático de Direito precisava ser revisto e o status quo da concepção positivista precisa ser eliminada. Até a própria administração, ela que tinha uma visão empírica cartesiana de Taylor Fayol, ela começa a moldar-se através de Maslow com sua hierarquia das necessidades e através de novas visões de Peter Drucker até uma nova abordagem. Começa-se a questionar-se a sapiência, a inteligência, a visão da sociologia baseada em Augusto Comte, Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Começa-se a ter uma nova abordagem. No final do século, na década de 70 e início de 80 e ali pela década de 90, tem-se o boom. Uma nova abordagem da inteligência. Ela, em verdade, era parido nas concepções inicialmente de Howard Gardner e Daniel Goleman. Daniel Goleman, ele foi mais a fundo e procurou a visão dos estoicistas, a visão dos epicuristas e a visão dos ceticistas, os helenistas gregos, que falavam da patos, apatheia e ataraxia. O que é isso? Simplesmente, patos era o sofrimento, a emotividade, a apatia, a eliminação dele para dar-se-á a felicidade. E começou, nesse mesmo período, Daniel Goleman começou a falar de uma inteligência emocional. Essa inteligência era nada mais do que a inteligência interpessoal e, por sua vez, fortalecia a inteligência social. A intra, ela era completamente endógena e a inter exógena. Ao mesmo tempo, Howard Gardner, de repente, começa a parir
uma nova concepção da inteligência. Ele disse não. A inteligência que nós conhecemos é a lógica matemática, que existe só no mundo das ideias, graças à concepção de Francis Bacon. E a visão de René Descartes, Renato Cartésio, que dividiu a visão em mente e corpo, res externas e a extensa. E a segunda é espacial, a terceira é verbal. Essa foi a visão que Alfred Binet estudou. Mas nós temos a sinestésica, cine, movimento, né? Nós temos aquela de movimentação, né? Nós temos a artística musical, nós temos a intrapessoal e temos a interpessoal. Agora não errei não, certo? Só que essa é a hora 7. Mais à frente, ele descobriu que existia outra inteligência, a ecológica, e a nona, na qual ele disse que era inteligência espiritual ou inteligência existencial. O momento que ele falou isso era interessante, porque Augusto Conde, no século XIX, ele disse que nós tivemos 3 pilares dos pensares humanos. Primeiro, o estado teológico, onde nós tivemos o animismo, o politeísmo e monoteísmo. Aí vem o judaísmo, cristianismo e islamismo. O segundo, metafísico filosófico, a partir de Renato Cartésio. E o terceiro, científico positivo, na qual era uma visão empírica, na qual observação, criação de hipóteses, que é uma resposta provisória, experimentação e generalização. Só que o mundo do século XXI via a espiritualidade com outra abordagem. Daí, estamos aqui com Thalita Gazola. Engraçado esse nome. Thalita Gazola, que irá nos falar da inteligência espiritual na formação moral da criança. Aí lembro-me de Jean-Jacques Rousseau, que em 1762 escreveu Emílio e escreveu o contrato social. Emílio, ele dizia como devemos preparar a criança para ser um bom cidadão. Esse foi o primeiro passo, ou melhor, o segundo, porque Platão já falava isso na República, no livro 17, ou livro 7, desculpa. E aí ele fala e influencia Piaget, Pestalozzi, Piaget, e Piaget cria o seu clássico, né? 0 aos 2, sensorial motor, 2 aos 7 pré-operatório, 7 aos 12 operatório, e dos 12 em diante operatório formal, usando a visão de Francis Bacon, que é a forma de pensamento que é aristotélica, que é exatamente o instrumento analítico, eu pensar. E baseado nisso, e também dentro da visão da moral e da formação do cidadão, irá falar-nos aqui a Thalita Gazola. Ela que tem um livro fantástico, A Inteligência Espiritual na Formação Moral da Criança. Thalita, conte-nos como foi que você teve esse feeling, esse insight para exatamente preparar as crianças de uma maneira espiritual, como dizia Soren Kierkegaard. Primeiro a estética, segundo a educação, com a transmissão de informações historicamente adquiridas, e a quinta a espiritualidade. Esta sim será a condição sine qua non para a existência e a visão de uma ética baseada nos princípios morais da sociedade. Então, primeiro, quando eu ia à escola, que eu era criança, chegava na escola, o professor mandava eu fazer as coisas, e aí eu perguntava sempre por quê. E se a resposta dele não fizesse sentido para mim, eu não seguia aquela regra. Então eu era taxada de rebelde, né? E aí minha mãe foi me colocando em terapia, em psicólogos, e aí diversas vezes falaram que eu era uma criança índigo. E aí, mais à frente, eu fui querer entender o que é uma criança índigo, né? Porque nada mais são do que a criança de hoje. Todo mundo fala, a criança índigo. Gente, mas sempre houveram crianças índigos, né? É uma evolução natural do ser humano. E a criança índigo é como se acontecesse uma evolução social, um darwinismo social. Porque com a crise da modernidade, o planeta chegou num ponto que ele não teria como recuperar os danos que já causou ao planeta, e dependendo se ele continuasse estruturado da maneira que está, ele ia se autodestruir. Então precisaram nascer crianças com a inteligência espiritual mais aguçada para trazer a questão da moralidade, para que o planeta, para que a sociedade consiga fazer essa transição em todos os setores, na família, na igreja, no Estado e na escola.
Então a escola de hoje não está preparada para receber essa criança de hoje, porque a escola continua sendo baseada no autoritarismo, na coerção. Estuda isso porque vai cair na prova, não é estude isso porque vai ser bom para a sua vida, né? A escola transmite uma quantidade de informação enorme, mas o que eu vou fazer com essa informação? De que adianta eu aprender a dividir 4 por 2 se eu não aprendo o valor que vem com a divisão, que é o compartilhar? O compartilhar o pão com o meu semelhante, ou compartilhar o brinquedo na escola com o colega, né? Então eu acho que no século XIX surgiram várias iniciativas nesse sentido, mas meio que caíram no esquecimento, elas ficam à margem da sociedade, né? Tem a Escola Waldorf, tem Emília Ferreiro, tem umas iniciativas Montessori que eles não são aplicados em todas as escolas em larga escala, né? Eles ainda ficam na margem da sociedade. Então está na hora da gente se preparar para receber a criança de hoje, que aprende com 5 sentidos. Não é só com a audição, ela quer tocar, ela quer falar, ela quer usar o corpo. Exatamente. Eles querem usar o corpo e trocar com o professor, né? O professor não é só ele o detentor do poder, da sabedoria. A criança quer trocar. SS. Exatamente. Então foi essa busca, na verdade, uma coisa pessoal, de querer entender o que eram as crianças índigo, e aí a partir do ponto da crise da modernidade, que na verdade assim, o QI é o seguir as regras, né? É o que o computador faz, é o pensamento serial. O QE, que é o quociente emocional, eu vou fazer uma prova, eu posso saber a matéria toda da prova. Se eu ficar nervosa, eu vou me sabotar e eu vou mal naquela prova. Então o QI você segue a regra. O QE, você tem que querer seguir a regra. Para você seguir a regra, basta você saber o que é certo e errado para você ser um ser moral? Não, porque os psicopatas sabem o que é esperado deles e eles... social, psicopata, exatamente, eles agem conforme é esperado deles. Ele dá todo o status quo da sociedade. Então, para você seguir a regra, ela tem que fazer sentido, ela tem que lhe tocar no emocional. E para isso que vem a fé, porque o QI e o QE, o QS, que é o quociente espiritual, vem para dar sentido à existência. Então, se essa crise da humanidade é a crise de sentido, como muitos autores chamam, o QS vem para dar sentido a essa existência, né? Para responder a todas essas questões que desde os primórdios dos tempos os seres humanos se fazem. Quem sou eu? Da onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Como é que eu posso contribuir para esse mundo, para essa sociedade? Engraçado que você falou uma coisa interessante. Santo Agostinho, pai da patrística, né, que na Idade Média caracterizou-se em dois pensares, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Ele dizia que o homem é muito fraco para usar somente a razão. Por isso que ele tem que sair da razão e acoplar-se a um processo de fé. Mas voltando a Aristóteles, que é o nome de Platão, né, que era o cisne, Sócrates dizia que era o cisne, porque quando o conheceu sonhou com o cisne, Platão dizia que aprender é recordar. Então você acha que as crianças de hoje têm uma formação de egrégora diferente, porque elas estão recordando aquilo que foram passados em outras vidas, e por causa de todo o contexto do cósmico, no qual você falou do darwinismo social de Herbert Spencer, né? Exatamente. Existe uma sociedade moldada hoje para a espiritualidade, porque é a egrégora, né? E toda a dimensão, não somente física, né, palpável, como metafísica, permite. Exatamente, essas crianças que hoje já são adultos, já estão começando a atuar nas áreas da sociedade, na educação, na política, na economia, né? Por isso que está havendo muitas mudanças. Elas vêm com a inteligência espiritual mais desenvolvidas, elas não aceitam tudo sem se questionar, elas fazem relação entre coisas que aparentemente não têm relação, e elas vêm com essa memória, essa sabedoria de que elas são mais do que esse corpo físico, de que elas são seres espirituais. Então, assim, estudando e conversando com muitas crianças índigo, uma delas me falou, não, mas essa coisa de índico, a única diferença é que a gente sabe que a gente é. Mas, na verdade, todo mundo é. E quando você se tomar consciência que você também é esse ser espiritual, você se tornará um índigo, sua
sua consciência fará um salto para a consciência índigo, né? Eu acho que não são crianças índigo, eu acho que é um estágio de consciência que a humanidade vai atingir, né? Exatamente. Quando uma quantidade de seres humanos atingirem essa consciência, essa sabedoria, essa certeza de que nós somos seres espirituais, eu acho que a gente consegue dar esse salto, né, que o planeta... Interessante que você falou, é espiritual. Eu acho que, inclusive, não usa-se muito a visão existencial, porque espiritual dá uma visão muito de religiosa, exatamente. Eu vou voltar aqui, vou sair do Ocidente e vou para o Oriente. Aí, no taoísmo, né, na visão do Tao Te Ching, de Lao Tzu, ou Lao Tse, né, e na visão também de Confúcio, né, Confucius, dos analectos, e na visão búdica, né, que o budismo divide-se Mahayana, Hinayana e Vajrayana, né, e tem os Theravadas, que são os mais radicais, que é o Hinayana. Eles todos veem o universo não como um pedaço de Deus, mas sim como o universo como a própria concepção de Deus. Né? Confúcio foi perguntado sobre o que ele achava sobre a morte e sobre Deus. Aí ele disse, olha, o que importa é o ser humano aqui e agora, o que eu posso fazer por ele. Soren Kierkegaard disse que, volto a citá-lo, Soren Kierkegaard é um dos pais do essencialismo, né? O não essencialismo ateísta, como era Jean-Paul Sartre, nem Martin Heidegger, que é o pai da fenomenologia. Ele disse-nos o seguinte, é necessário... Primeiro, a parte estética, corpórea. Depois, a parte da educação, que nada mais é do que a concepção cartesiana e transmissão de informações historicamente adquiridas. Mas o mais forte da etapa é o processo espiritual de evolução, onde as pessoas se perceberão que não existe um superego, que não existe uma pressão da sociedade, nem um Deus antropomórfico que vai destruí-lo, mas sim que, a partir do momento que ele tirar uma liberdade de um único homem, como disse Mikhail Bakhtin, ele o fará de toda a sociedade. Então você acha que estamos tendo a fagulha, né? Estamos tendo o primeiro fogo e temos que colocar gasolina para que tenha-se um incêndio geral dessa percepção de espiritualidade, que é a etapa final da evolução do homem enquanto educador e aspecto ético? Eu acho que a gente está saindo daquela coisa das religiões externas, porque a religião... A visão antropomórfica. Ela é uma série de ordens e de coisas de fora, para a religião interna. Uma visão do budismo, do taoísmo, não existe uma religião que vai servir todos os seres do universo, né? Então, cada um se identifica com aspectos de algumas religiões. Eu mesma pratico meditação, que é do budismo, mas faço mantras, que é do hinduísmo, mas rezo o meu Pai Nosso, que é da minha infância, da minha raiz católica, né? E tudo isso faz bem para mim. Tudo isso vai acelerar a minha atividade no lobo temporal, que é o lugar no cérebro responsável pela inteligência espiritual, né? Michael Persinger foi o primeiro do MIT, o primeiro ele acelerou a atividade no lobo temporal e ele viu Deus, ele teve uma experiência mística. E 70% das pessoas dizem que já tiveram algum tipo de experiência mística, de sentir uma conexão com o todo, com o mundo, com os outros seres humanos. Então isso é uma capacidade inata do ser humano, né? E não tem nada a ver com você ir na igreja, com você frequentar um centro. É na vida diária, nas suas atitudes, nos valores que você vai demonstrar o quão espiritualizado você é. Porque você pode ir na igreja, eu mesmo quando adolescente fiz intercâmbio, morei na casa de uma família católica, que na igreja eles eram um exemplo, todo fim de semana. Estados Unidos ou... Estados Unidos. Chegava em casa, Califórnia. Chegava em casa, o pai maltratava a mãe e vinha pedir desculpas pra mim. Eu falava, mas não é pra mim que você tem que pedir desculpas. Então, de que adianta você ir na igreja se você trata sua esposa mal, né? Não falei isso pra ele, mas naquele momento caiu essa ficha pra mim de que é uma certa hipocrisia, né? Seja bom com o seu semelhante dentro da sua casa e você não precisa nem ir na igreja, você já tá exercitando a sua espiritualidade no dia a dia com o seu semelhante, com a sua família, né? É uma coisa interessante que os exemplos, eles arrastam. As palavras somente convencem. Eu ri porque a Califórnia é um país
dos contrastes, né? A Califórnia, o país não, o estado do contraste. A Califórnia, o Texas, são completamente diferentes, você tem um choque de egrégoras muito grandes. Lá surgiram muitos pensamentos, como o de Esalen, com pensamentos espiritualistas, mas na prática deixa muito a desejar. Mas Thalita, fale-nos de você. Esse livro aqui foi parido, uma visão maiêutica, né? Que Maieuta era uma parteira, né? E Sócrates usava o termo parir, maiêutica. A primeira ironia que a pergunta para você parir as ideias, né? Como é que foi parido esse fantástico livro aí? Chamo ele de meu filho Pequeno mesmo. em tamanho, mas grande em qualidade. Ah, obrigada. Ele é um projeto de independente, é muito difícil você conseguir apoio, né? Então, através da Amazon, que tem um projeto a autores independentes, eu faço o livro lá e trago para o Brasil. Então, ele não tem em qualquer livraria, somente pelo site da Amazon. Aqui na livraria Terceiro Milênio também está à venda em Salvador. E através de mim, pode entrar no Facebook, Thalita Gazola, tem o meu e-mail aí. E aí eu posso enviar para todo o Brasil. Ah, Thalita, eu quero lê-lo. Depois, se possível, gostaria. Eu conheço a Amazon. Com certeza. Esse trabalho hoje feito via internet tem crescido, os e-books, né? Com tem crescido certeza. muito, principalmente nos Estados Unidos. Agora nos fale aqui, Thalita. Você está fazendo um trabalho aqui com duas figuras fantásticas e maravilhosas, Jutsara e Márcio. Eu sou suspeito para falar, porque eu os conheço faz somente 25 anos. Trabalhei com o pai dele, com o pai da Jussara, o grande professor Zé Augusto Guimarães, na Faxeba, e eu não posso elogiá-lo porque eu sou suspeito. Então, como é que vai ser feito esse trabalho aqui nessa livraria fantástica aí? Vou mostrar aqui, ó. Dá um enfoque aí, Jorge, que ela vai nos falar. Dia 26 de novembro, aqui na livraria Terceiro Milênio, no Rio Vermelho, em Salvador, eu vou falar sobre a inteligência espiritual na formação moral da criança, às 7h30 da noite. É minha palestra, então é um convite, o lançamento do livro, para você que sentir a identificação com o tema. Tá feito o convite, a gente espera você aqui. É isso aí. Aí lembro-me de Rui Barbosa. Educai as crianças de hoje, isso ele baseou-se em Jean-Jacques Rousseau, que não precisará punir os homens de amanhã. Agora vamos, no século XXI, dizer, vamos espiritualizar as crianças de hoje, que será a condição sine qua non para uma sociedade melhor e um status quo do Estado, no qual nós teremos uma visão bastante cósmica e acoplada com a unidade, na qual não podemos chamar de Deus. FACEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Salvador será palco de um grande evento. Primeiro Congresso Internacional da Cultura e Arte, expandindo a consciência cósmica. O congresso irá incentivar a cultura e os diversos segmentos da arte envolvendo a conscienciologia. Acontecerá nos dias 6 e 7 de novembro, Hotel Sol Bar Express, Avenida 7 de Setembro, 3577, Porto da Barra. Porto da Barra.
Álfred Mineiro. Ele foi chamado um dia. Álfred Mineiro, um homem boníssimo, não é? Homem cultíssimo, tinha um feeling social muito grande. A história dele, a biografia dele, pouco conhecida, é assim maravilhosa. Assemelha-se a, digamos assim, ao Victor Hugo do século XIX, que permitiu que o status quo do contrato social a partir de Jean-Jacques Rousseau pudesse ver o homem com a nova abordagem. Só que passaram-se décadas, passaram-se tempo e veio-se a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial deu sequelas dentro da concepção do ser humano muito grande. Por quê? Primeiro, tinha-se o medo da volta dos déspotas. Então, o Estado Democrático de Direito precisava ser... Facei a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Salvador será palco de um grande evento. Primeiro Congresso Internacional da Cultura e Arte, expandindo a consciência cósmica. O congresso irá incentivar a cultura e os diversos segmentos da arte envolvendo a conscienciologia. Acontecerá nos dias 6 e 7 de novembro, Hotel Sol Bar Express, Avenida 7 de Setembro, 3577. Revisto, e o status quo da concepção positivista precisa ser eliminada. Até a própria administração, ela que tinha uma visão empírica cartesiana de Taylor Fayol, ela começa a moldar-se através de Maslow com sua hierarquia das necessidades e através de novas visões de Peter Drucker até uma nova abordagem. Começa-se a questionar-se a sapiência, a inteligência, a visão da sociologia baseada em Augusto Comte, Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Começa-se a ter uma nova abordagem. No final do século, na década de 70, início de 80, e ali pela década de 90, tem-se o boom. Uma nova abordagem da inteligência. Ela pelo governo da França, com o objetivo medir a potencialidade de inteligência dos franceses. Lembremos-nos que os franceses sempre foram xenofóbicos. Mas não são só eles, não. Porque nós temos a francofobia, temos a anglofobia, os ingleses em relação... E é um contexto histórico. Tanto é que todos aqueles que não pertenciam a determinada etnia eram considerados bárbaros. A história nos conta isso. Mas aí, ele começou as pesquisas com um indivíduo chamado Simon Simon. E chegou a desenvolver uma técnica QI. Ele morreu. Simon, a posteriori, criou um sistema Stanford Simon.